Bom dia. Nossa história hoje é a respeito da Reforma Protestante. Um movimento cristão que culminou no início do século XVI por Martinho Lutero. Esse movimento ele levou Martinho Lutero a cravar nos portais da Catedral de Wittenberg 95 teses, protestando diretamente contra alguns pontos, e por que não dizer muitos pontos, que eram contrários às Escrituras Sagradas. Então Lutero tem essa atitude, propondo uma reforma no catolicismo romano e dar-se então o estupim de toda a chamada Contra-Reforma, iniciada então pela Igreja Católica, principalmente no que nós chamamos de Concílio de Trento, onde se inicia então esse combate ferrenho da Igreja Católica contra o movimento luteranista, ou de Lutero na época. Essa publicação de Lutero das 95 teses, ela acontece no dia 31 de outubro de 1517. É interessante que Lutero foi apoiado por vários religiosos e governantes europeus, né? Juntamente com ele estava aí alguns da Suíça, da França, os Países Baixos, o Reino Unido, Escandinávia, alguns também do leste europeu, né? Principalmente os países bálticos, a Hungria. Então a Igreja Católica entra com essa ação, como eu já disse, chamada de Contra-Reforma. E é justamente sobre essa questão básica que eu quero falar sobre reforma. Não uma reforma buscando a história, como eu acabei de dizer, e se formos olhar um pouquinho antes dela, a pré-reforma, que o movimento que surgiu com os valdenses através de Pedro Valdo, depois encaminhada por John Wycliffe e até mesmo John Hus, antes de Lutero. A questão é que me chama a atenção, nesse momento em que nós estamos vivendo, século XXI, onde a igreja, principalmente a igreja brasileira, que anda a passos largos para situações que não condizem com a verdade da Bíblia. Queridos, a minha aflição é justamente porque a igreja tem perdido o sentido do que é verdadeiramente ser um cristão, ser um protestante, ser um evangélico. Líderes, pessoas têm levado a palavra de Deus de maneira que traz para o coração de quem quer preservar justamente aquilo que é verdadeiro, aquilo que é genuíno. E justamente por isso que eu estou aqui fazendo essa matéria para você, mostrando para você que a reforma tem tudo a ver com atitudes, com mudanças, mas não mudanças como nós estamos vendo dentro dos seios das nossas igrejas, onde verdadeiramente parece que a igreja se tornou um local de eventos, onde não se tem mais reverência à palavra de Deus, aonde distorcem as Escrituras, aonde não há uma exegese do texto acurada como precisa ser. Infelizmente, o que nós temos visto são shows, é uma
mercantilização da fé. O que nós temos visto são pessoas nos púlpitos pregando aquilo que não é verdade, floreando, enfeitando textos, na verdade criando uma exegese, que nós chamamos, para satisfazer as pessoas. É como se nós tivéssemos que remontar a história e tornar a cravar nas portas das nossas igrejas, dos nossos templos, a verdadeira palavra de Deus. E eu quero trazer à sua memória, eu acredito ser uma das maiores reformas, dentre tantas que aconteceu na Bíblia, o que aconteceu no período do reinado do rei Josias. A Bíblia diz que Josias assume o trono com 8 anos de idade. Queridos, Josias, ao assumir o trono, a Bíblia diz que sua mãe, estando ao seu lado, contribui. E Josias passa ainda criança, a observar tudo aquilo que havia acontecido com os seus antepassados, seu pai, seu avô, homens que foram negligentes à verdade de Deus, à palavra de Deus, à lei, que feriram diretamente o coração de Deus com suas transgressões, com a sua idolatria, com a sua forma de viver, levando as pessoas, o povo também, a se perderem e a esquecerem de Deus. Josias retoma toda essa forma de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de buscar realmente fazer a vontade de Yahvé, a partir do momento em que ele se determina em buscar ao Senhor. E a reforma de Josias nos mostra a Bíblia, o texto sagrado, que Josias começa a banir, a quebrar, a tirar de dentro do meio do povo os ídolos, a quebrar os altares dedicados a ídolos, a fazer uma verdadeira reforma. Por quê? Porque ele tinha consciência daquilo que era necessário para que Deus pudesse ser adorado em toda a sua santidade. Vale salientar que parece que Josias vai ao extremo, mandando exumar o corpo ou os corpos dos sacerdotes e incinerar os ossos. Veja aonde Josias vai para acabar de vez com toda aquela imundícia. Queridos, essa reforma foi fantástica. Fantástica por quê? Porque a Bíblia diz que Josias, ele é conclamado por Safã, a partir do momento que Safã descobre e acha dentro do templo o livro da lei. O que eu quero dizer com isso sobre reforma? É que nossas igrejas têm a Bíblia Sagrada, mas ela está perdida porque estão usando de outros artifícios, outros meios, e não existe nada neste mundo que pode substituir a palavra de Deus. Não existe cultos sem a palavra de Deus. Só, como diz as 5 solas, a palavra, ela precisa ser a base dos nossos cultos. E Josias colocou a lei, e a Bíblia diz que a partir do momento em que eles leem, eles se submetem de uma reverência tamanha, ao ponto de chorar, rasgar as suas vestes em humilhação e dizer que pecavam contra Deus, e que a partir da lei, daquele momento lendo a lei, eles estavam se consertando. Eu acredito que a reforma das nossas igrejas
dos nossos púlpitos, das lideranças, das chamadas igrejas evangélicas, vai acontecer quando nós voltarmos à palavra de Deus. Quando nós tomarmos como base da igreja a Bíblia. Os cultos precisam ser mudados. Nós precisamos ser mudados. Essa reforma precisa acontecer no púlpito das nossas igrejas, mas por meio de nós que somos líderes. Mas parece muito mais agradável fazer um culto onde, como eu disse, são verdadeiramente meros shows. Se pula, se rola, se corre, enfim, faz tantas coisas, mas falta reconhecimento de pecados. Falta em nós reverência à santidade e à soberania de Deus. Falta em nós uma adoração verdadeiramente que desperte os olhares de Deus para nós. Falta em nós realmente buscar ao Senhor por meio da sua palavra, não flexibilizando as coisas, não tratando da igreja como se fosse um ambiente de conveniência, não usando dos cultos para folclorizar a igreja, não usando de certos textos que não expressam a verdade para levar a igreja a um triunfalismo mentiroso, para levar a igreja ao absurdo de uma profissão não mais de fé, mas uma profissão de promessas que não estão escritas na Bíblia. A reforma depende de nós. Voltemos à palavra. Busquemos nas Escrituras a consciência cristã para nós, para as nossas igrejas. Combatamos diretamente e veementemente contra as heresias que estão surgindo. Nós não podemos nos calar. Estes homens que eu citei agora há pouco, Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero e tantos outros, não se calaram diante da maneira que estavam procedendo os líderes, o clero da época. Gente, tenhamos consciência de que precisamos de uma reforma cristã. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos fazer como Josias fez. Começar a ler a Bíblia, a exegetar a Bíblia, se eu posso usar esse termo, de forma correta, sincera. Nós não podemos mais querer que a Bíblia se flexibilize para nós. Nós temos que nos flexibilizar às Escrituras. Nós precisamos compreender as Escrituras. É por isso que João, no capítulo 8, a partir do verso 32, ele começa a dizer sobre isso. E ele fala, quando nós conhecemos a verdade, nós somos libertos pela verdade. Quando nós conhecemos a Bíblia, sofremos então transformações, mudanças. Voltemos ao Evangelho de Cristo, à verdade das Escrituras. Não façamos mais dos nossos cultos meros momentos de êxtase. Não, vamos tirar dos nossos cultos, como Josias fez, tirou os altares, os obeliscos. Vamos tirar dos nossos púlpitos